Xoxua, eu não me canso de falar. Xoxua, o meu galho é na Bahia. Xoxua, o seu é em outro lugar. Xoxua, cada macaco no seu galho. Xoxua, eu não me canso de falar. Tá aí um pedacinho do que a gente vai poder ouvir no dia 31, na virada do 31 pro 1º, aqui em Salvador. Você ouve aí Gilberto Gil e Caetano Veloso, que estão entre as atrações da virada do ano. Nos 4 dias de festa vamos ter ainda Gal Costa, Saulo, Nando Reis, Paralamas do Sucesso, Anitta, Cláudia Leite e outras atrações. E para falar sobre os preparativos e um pouco das ações da Secretaria de Cultura de Salvador, a gente conversa hoje aqui no Frequência Baiana com o chefe da pasta, Guilherme Belintani. Bem-vindo à Frequência Baiana, secretário. Boa tarde, Patrícia. Boa tarde, Renato. Boa tarde, Felipe. Boa tarde a todos os ouvintes. Prazer estar aqui. Boa tarde. Se você não quer esperar a virada do ano para se divertir, fique ligado, porque já tem música aqui no Frequência Baiana. Cantar um pouquinho, né? Nossa, não quero compromisso com você. Larga do meu pé e eu já te avisei. Não quero compromisso com você. Eu saio com os amigos pra balada, chegar de madrugada é o meu dilema. Eu já sofri muito por amor, não quero compromisso, larga de problema. Fui carinhoso, atencioso com você, mas não se iluda, esse é meu jeito de ser. Depois não venha me dizer que eu não avisei. Sou direto, objetivo, eu já falei que não quero compromisso com você. Larga do meu pé e eu já te avisei. Não quero compromisso com você. A gente está recebendo aqui também o pessoal da banda Pra Casar. Essa é a banda Pra Casar que vai levar uma mistura de arrocha e sertanejo ao palco do Zen, no Rio Vermelho, duo formado por Lucas Bressa e Vitor Ávila, que a gente recebe aqui no Frequência Baiana. Tudo bem, senhores? Tudo bom? Como é que você tá? Todo mundo, né? Na verdade, um abraço especial a todo mundo que tá assistindo a gente, ou tá ouvindo a gente. Queria dizer só que hoje, além do show que a gente vai fazer lá no Zen, amanhã a gente vai estar também no Armazém, que é em Vilas. Então esse final de semana com Batata. Vai ser a transmissão da luta, né? Do UFC, mas depois da luta a gente vai estar tocando lá. E o legal é que o nome da banda é Pra Casar e a música é Não Quero Compromisso, né? O negócio é complexo, o negócio, né? Na verdade, é porque a mãe disse pra filha se casar com um homem sincero. Não, na verdade a gente fez a música pro povo, não é pra gente, não é autobiográfica. Então, na verdade, vocês são bons meninos. Porque, na verdade, as músicas acontecem, nem toda música que a gente faz ou a gente tá gravando é a autobiografia da gente, né? Não fui eu, foi meu eu lírico. Ou seja, não tem nada a ver com vocês. Essa coisa de não quer compromisso. A gente fala assim, que nós somos pra casar, mas não agora, tá cedo. Tem muita quer coisa. Compromisso, mas não consegue. É pra casar um dia, né? Um dia casa. Né? Agora 5:12, falando aí nos meninos que tocam a rocha, tocam axé, mistura um pouco as coisas. Tem mistura também nesses 4 dias de festa no Réveillon de Salvador. Um Réveillonzaço que Salvador vai ter esse ano, bem diferente dos últimos que a gente teve, que era um dia só. Aí vem a Daniela no dia 1º arrematando. Secretário, o senhor pensou aí, ajudou a elaborar toda essa grade. Como é que foi montar, costurar tantas atrações diferentes, de ritmos diferentes, de lugares diferentes, nesses 4 dias de festa aqui em Salvador? Como é que foi isso? Olha, Felipe, eu acho que a gente tem um desafio claro aí, independente das atrações especificamente, de começar a posicionar Salvador como uma grande cidade de atração e de construção de eventos importantes, não é? Acho que a cidade precisa desse desafio. A cidade já tem uma experiência muito grande no Carnaval, já teve Réveillons importantes, mas nunca um Réveillon dessa dimensão. O que a gente busca aí é agregar 2 coisas que são fundamentais. É a ocupação do espaço público pelo soteropolitano, a gente voltar a fazer com que a cidade se orgulhe dela mesma, se sinta capaz e capacitada para produzir eventos dessa dimensão. E no outro plano, no plano econômico e de movimentação turística, é, de certa forma, o início de um novo ciclo para que a cidade vá além do Carnaval. A gente sabe que a gente não vai se construir exclusivamente por grandes eventos, mas um dos objetivos que a gente tem sim é posicionar Salvador como uma cidade realizadora de grandes eventos no Brasil e no mundo. Bom, assim, é impossível a gente não falar sobre um assunto que acabou repercutindo bastante nas redes sociais, aquele artigo do Cláudio Marques comentando em tom de fantasia que o Réveillon de Salvador seria cancelado e a prefeitura, em um ato, me parece que a intenção do texto é essa, em um ato de investir 6 milhões, né? Iria utilizar esses esforços, na verdade, para promover políticas pela cultura. Evidentemente foi uma coisa em tom de fantasia e talvez por isso mesmo, para as pessoas não lerem até o final, acharam que era uma coisa do tipo uma fake news do tipo, uma coisa assim.
Quero saber como é que o senhor reagiu a esse artigo, secretário. Olha, Renato, é interessante essa pergunta. É a primeira vez que eu vou falar do assunto, certo? Foi uma notícia, para quem não sabe, a notícia circulou há cerca de 4, 5 dias nas redes sociais por um artigo feito por um produtor cultural aqui da Bahia, dizendo que o Réveillon seria cancelado e, para tanto, seria, em função disso, seria convertido 6,5 milhões para a cultura da cidade. A primeira visão que eu tenho é sobre a crítica propriamente dita, não é? Eu acho que é uma visão ainda de uma cidade do passado, uma cidade pequena, uma cidade limitada. Eu tenho um pensamento muito diferente da concepção de quem acha que ou se faz grandes eventos ou se tem dinheiro para a cultura, né? Para mim, essa é uma visão absolutamente atrasada. É uma visão de uma cidade pequena, limitada. As grandes cidades do mundo fazem grandes eventos e têm dinheiro para a cultura, não é? Eu tenho a confiança absoluta de que em 2014 a gente ultrapassa completamente essa sina de cidade vira-lata, não é? Eu tenho a consciência plena de que Salvador pode fazer grandes eventos e não por isso vai faltar recursos para a cultura. Primeiro, por um objetivo muito claro. Grande parte dos investimentos feitos no Réveillon são trazidos pela iniciativa privada, que não investiriam em outros tipos de projeto. Quer dizer, uma cervejaria como a Skin está patrocinando o Réveillon porque ali ela vende cerveja, porque ela tem um posicionamento de marca. Se a gente não apresenta um Réveillon desse tipo, ela vai e leva esse recurso para outra cidade e não para outro projeto na nossa cidade. Então, essa dimensão é muito clara, é muito simples esse raciocínio. Portanto, e segundo elemento, porque não é, mesmo se fosse bancado em grande parte com recursos públicos, isso não quer dizer que não haja recurso público para outros setores, outros segmentos de cultura, não é? Então, eu tenho segurança absoluta disso. A gente, em 2014, vai ter um orçamento para a cultura, o maior da história da cidade. A gente aprovou na Câmara agora um orçamento de quase 40 milhões para a cultura, fora eventos. Eu estou falando de projetos culturais específicos, fora eventos. E para você ter uma ideia, o orçamento inteiro da Secretaria para projetos fora Carnaval era de 4 milhões. A gente passa agora 40 milhões só para a cultura, 122 milhões no contexto também de turismo e desenvolvimento e eventos. Portanto, essa é uma prova maior de que o artigo é profundamente frágil sob o ponto de vista argumentativo. Mas eu tenho que ouvir a crítica, a gente tem que crescer sempre diante disso e, logicamente, pedir um pouco mais de responsabilidade, sobretudo em alguns posicionamentos que coloca, por exemplo, aspas do prefeito, dizendo que o prefeito falou que o evento ia ser cancelado, né? Com toda a necessidade que a gente tem de ouvir as críticas, é preciso ter um pouco mais de responsabilidade em relação aos posicionamentos. Mas é preciso ouvir crítica e crescer diante disso. Agora também uma crítica, ou talvez uma observação de algumas outras pessoas também que relatam a questão de que um evento desse porte acaba minando outros eventos que aconteceriam também na cidade, né? Tivemos já um anúncio de cancelamentos de eventos, por exemplo, na época do Festival de Inverno lá no Rio Vermelho, e outros eventos agora também para o Réveillon, para a festa do final do ano. Como a prefeitura, né? Olha, no caso do Rio Vermelho, há um elemento específico. O Festival da Primavera foi um sucesso, né? A gente teve 35 mil pessoas, segundo o cálculo da Polícia Militar, nos 2 dias de evento, na verdade, do pôr do sol do sábado ao pôr do sol do domingo, um evento muito bem sucedido, que traz impactos naturalmente. Por exemplo, naquele sábado à noite, o movimento de bares e restaurantes caiu bastante no Rio Vermelho, mas em detrimento disso, a gente tinha naquele sábado à noite quase 15 mil pessoas nas ruas do Rio Vermelho, curtindo a vida da cidade. E é isso, eu acho que é impossível fazer omelete sem quebrar ovos, não é? No Réveillon é a mesma coisa. Se a gente coloca 150, 200 mil pessoas na rua, em praça pública, gratuito, com 80% do custo sendo bancado pela iniciativa privada, isso é um movimento positivo para a cidade. E, naturalmente, há impactos negativos, como um cancelamento de uma ou outra festa de Réveillon privada, e a cidade tem que enfrentar esse tipo de coisa. Tem que fazer escolhas, né? A vida é feita de escolhas e a gente está fazendo as escolhas que a gente entende como mais corretas. Eu digo que esse é um caminho sem volta, tanto para a valorização de projetos culturais, de desenvolvimento de orçamentos históricos para a cultura, como vão ser anunciados agora no começo de janeiro pelo prefeito, como também na política de grandes eventos. As grandes cidades do mundo fazem isso. Quando você vai em Paris, em Londres, Nova York, há grandes eventos de rua e não por isso há um detrimento da sua política cultural. O que a gente vem buscando para Salvador, lógico, estamos muito distante disso ainda, mas é que a cidade pense como uma cidade grande e não ache que fazer uma escolha por um grande evento é deixar de ter recursos para a cultura, ou fazer escolha para grandes eventos vai prejudicar pequenos outros eventos que possam acontecer. Sim, eventualmente vai. É uma questão de escolhas. A cidade pretende ficar, portanto, à mercê de situações isoladas, ou pretende ter um dirigismo mais focado na realização de grandes eventos e de políticas culturais consistentes, né? Escolhas. Todas as escolhas refletem perdas, mas a gente acha que nesse caso tem muito mais ganho do que perda. Agora os meninos do Pra Casar, falando em Réveillon de vocês, vão curtir, vão trabalhar, como é que vai ser? Vai ser longe de Salvador? Não, trabalhando aqui em Salvador, em festa fechada, mas a gente trabalhou Natal também agora. Essas festas geralmente a gente está trabalhando, o pessoal está
nas férias das pessoas é o horário que a gente trabalha, então graças a Deus, na verdade, né? Eu prefiro até estar trabalhando, pelo menos aqui em Salvador, que consigo ficar perto da família, né? Às vezes a gente toca longe, né? Já teve Réveillon que a gente tocou em Aracaju, em outros estados até, e você tem que se afastar da família. Essa época é uma época de ficar... que é importante ficar junto, né? De quem você gosta. A gente ia fazer o Réveillon do Tarantino na Barra. No Jardim Brasil, o antigo Boêmia, né? Sim. O pessoal conhecia aquele bar. O nome agora é Tarantino Art Bar. Vamos fazer o Réveillon de lá. A partir das 11 horas, já estaremos lá tocando. Então o convite foi feito. Então, para chamar ainda mais a galera, vamos encerrar esse primeiro bloco, essa primeira parte do bate-papo aqui do Frequência Baiana, ouvindo um pouquinho mais. Pode ser o Não Quero Compromisso, mas a gente tem um áudio aí no CD pra gente ouvir como é mesmo, com arranjo, final, com tudo certinho. Vamos. Agora 5h20. Larga do meu pé, eu já te avisei. Não quero compromisso com você. Não quero compromisso com você. Larga do meu pé, eu já te avisei. Rádio Band News FM Salvador. Jornais atualizados a cada 20 minutos. Triste, alegre. Sem beber eu fico triste. Bebendo eu fico alegre, eu fico triste. 5h31, estamos de volta com Frequência Baiana. Tá aí a banda Pra Casar cantando um dos sucessos aí, que é uma música que marcou a vida de muito São João, de muita gente, né? Essa é a cara do São João, essa música, triste e alegre. Os meninos do Pra Casar estão aqui com a gente, já cantaram, já conversaram um pouquinho, já falaram um pouco do Réveillon, o Lucas Bressi e também o Vitor Ávila, que estão aqui com a gente. Bem-vindos de novo, boa tarde de novo para quem ligou agora o rádio. Os meninos estão aqui, vão falar boa tarde para vocês. Boa tarde mais uma vez. A audiência de rádio tem isso, né? Rotativa, né? Tem gente que vai chegando, vai saindo. Agora. Todo mundo aqui, ninguém sai, os ouvintes só chegam, ninguém tira da sintonia, não. Ainda bem. Essa música aí, Triste e Alegre, tem uma brincadeira, né, Renato, que rola na internet com essa música, com a imagem do Chico Buarque. A gente também tá aqui com o secretário Guilherme Belintani, secretário municipal de Desenvolvimento, Cultura e Turismo, ele também continua conversando com a gente sobre o Réveillon. E a brincadeira na internet é com Chico Buarque, tem uma imagem do Chico Buarque rindo, que é o Chico Buarque alegre, e o Chico Buarque com a cara mais séria, mais enfesada, que é o Chico Buarque de um triste. disco antigo dele, assim, que tinha essas duas faces dele. Né, acho que a frente era ele rindo e atrás ele era... uma coisa assim. É um negócio assim, uma coisa meio assim. E aí a música acabou colando nessa brincadeira. Vocês chegaram a ver a brincadeira na internet do Chico Buarque? Eu já não cheguei a ver essa brincadeira, mas eu sei qual é o disco dele que tem isso. Eu já vi essa imagem circulando, não como Triste e Alegre, acho que eu vi por outro motivo. Tem várias brincadeiras. Tipo assim, sexta-feira ele com a cara assim, segunda-feira ele com aquela cara, já vi algumas coisas assim. Mas claro que na internet o pessoal faz as coisas meio virais, né? Que vai bombando, o pessoal faz montagem. Na época que tava a música no auge, há uns 2 anos atrás mais ou menos, que foi quando o pessoal começou a descobrir e eu vi bastante, consumi bastante essa música, rolaram diversas brincadeiras, não só vídeos no YouTube, gente dançando, porque a música tinha uma dança, tem uma dança que é associada com a letra um pouco, né? Que ensina mais ou menos como é que dança o arrocha. Ela surgiu dessa sacada. E coincidentemente você falou que lembra do São João, ela surgiu no São João. A gente estava no São João em Bicuí, curtindo, e aí tinha uns amigos nossos também, tinha uma história de uma galera de São Paulo que não sabia dançar arrocha, e tinha essa brincadeira do como é que ensina, né? Como é que a gente ensina E as ao meninas cara. ensinaram, né? As amigas nossas ensinaram, a gente acabou pegando essa sacada de, né, fazer a música. Entre um licor e outro sai uma música, né? Sai, Pra que melhor. Saem várias. Mas aí a gente está aqui também com o secretário Guilherme Belintani, que eu não sei nem se eu podia dizer, mas eu vou dizer, né? Que ele confessou que ele gosta de uma das atrações em especial. O secretário falou nos bastidores aqui. Me leve que eu quero fugir, vá. Não sei mais o que estou fazendo aqui, vá. Direto pros estúdios. Mas essa ouvindo a Baiana System, uma das atrações. Secretário, como é que o senhor está pensando, assim, essas bandas novas, esses grupos novos, quando o senhor começou a sua gestão, o senhor inclusive teve reuniões, primeiro com o pessoal mais ligado àquela grande indústria assim, do carnaval, mas depois teve um encontro com pessoas mais independentes também. Qual a apreensão que o senhor tem dessa cena em Salvador hoje? Isso, veja, Renato, boa tarde novamente a todos os ouvintes que chegam agora. É interessante a gente falar isso pela questão da própria cena musical em Salvador e o que a gente traz, por exemplo, para a grade do Réveillon, né? A gente traz, por exemplo, o Baiana System, que é um movimento novo na cidade, mas que representa muito do que tem na cidade há muitos anos. É muito do que se produz em Salvador e na Bahia há muitos anos, mas com muita coisa nova também que vem se trazendo na música. O Baiana, eu fico dizendo sempre assim, que tem tudo para ser uma grande dimensão de uma nova fase da música de Salvador, e já é, de certa forma,
do ponto de vista musical e também de projeção na cidade, na cena cultural da cidade, e eu acho que tem tudo para continuar crescendo nessa linha e levando também outros grupos, né? Eu acho que a gente tem um grande desafio numa pasta de cultura e de turismo de uma cidade como Salvador, é justamente tentar conciliar determinados elementos da musicalidade que agregam coisas que têm um viés popular muito forte, como a Rocha, por exemplo, e a gente coloca Pablo para tocar no Réveillon, mas que é preciso também trazer elementos de um novo movimento musical, como é o Baiana System, né? E, de certa forma, como o Gil Moraes vem fazendo na área, no setor do samba, por exemplo, no segmento do samba, e como os blocos afros fazem há muitos anos, a gente traz Araqueto, traz Muzenza, Olodum, Ilê, tudo isso para a grade do Réveillon. Eu tenho tido muita preocupação, apesar do pouco recurso desse ano, né? A gente sabe que esse ano, 2013, a gente trabalhou com a pasta que teve o orçamento determinado em 2012. Para você ter uma ideia, quando a gente começou o ano, o orçamento da pasta era o que sobrava do patrocínio do Carnaval, entre 3 e 4 milhões para fazer tudo. A Fundação Gregório de Matos começou o ano com 500 mil reais de orçamento para projeto, quer dizer, não dá para nada, né? Mas a gente passou um ano de estabelecer projetos e em 2014, sim, trazer muitos recursos, e é preciso conciliar isso. Eu tive outro dia uma reunião lá no Rio Vermelho muito boa com setores do segmento da cena independente de música da Bahia, e a gente está trazendo aí um projeto importante para 2014. É preciso entender que a música, em determinado momento, ela precisa da indução do poder público e para conseguir viabilizar determinado tipo de projeto que não chega sozinho num patamar de maior dimensão, digamos assim, de mídia ou de estímulo e de um impacto numa quantidade maior de pessoas, né? Então eu olho isso com muito otimismo. Eu acho que esse é um desafio que a Secretaria tem, justamente misturar o que vem de novo na música, mas também saber reconhecer o que já foi construído há muitos anos. É um desafio importante que a gente tem. Agora, falando em desafio, fazer o Réveillon nesse espaço, que é um espaço novo, também vai ser um desafio para a Prefeitura? Como é que vocês estão pensando nisso? Esse é um grande desafio que a gente tem, né? Assim, foi uma mudança forçada em razão das obras da Barra. A gente sabe que o Réveillon do Farol sempre foi um Réveillon muito tradicional, mas eu na minha vida eu sempre olho os desafios com bons olhos, né? Eu digo assim, tudo que começa a se repetir demais na minha vida, eu fico um pouco já desestimulado, né? Então, num momento como esse, a adrenalina sobe, a gente está lá envolvido diariamente em toda a estrutura, tentando prever tudo que pode acontecer, tentando ocupar da melhor forma possível os espaços, as estruturas, fazendo ajustes. Sem dúvida é o primeiro ano de um evento ali, a gente quer usar aquele local para outros eventos no futuro, e a gente vai fazer um teste importante com o apoio do governo do estado, que está entrando com um projeto forte aí na área de segurança pública, a gente também com iluminação, trânsito, banheiros, enfim, toda a estrutura para que a festa seja muito além do palco, como ela deve ser, né? Fazer um Réveillon desse tipo não é montar o palco e trazer o artista para cima, é muito mais do que isso. Dá um friozinho na barriga, sim, mas esse é o nosso trabalho, a gente é movido por isso. Agora os moradores da Barra sempre reclamam, né, de tem muita festa na Barra, tudo que se faz em Salvador é na Barra, é carnaval, é Réveillon, qualquer festinha que tem é na Barra. Copa do Mundo, quando tem festa também, show é na Barra. E o morador de lá diz que tudo acontece lá. Esse pode ser um segundo local para grandes shows, grandes eventos aqui em Salvador. O senhor falou de outros eventos que podem ser realizados lá. Quais seriam eles? Já se estuda isso? Olha, Felipe, eu diria até, eu tenho uma relação assim, umbilical com a Barra, né? Eu morei muito tempo na Barra, estudei na Barra, continuo morando na região, assim como gosto muito do Rio Vermelho, por exemplo. Mas eu diria até que, na minha visão, o que atrapalha muito o dia a dia da Barra não são nem os grandes eventos, são os pequenos eventos. Eu tenho, por exemplo, o costume de levar meus filhos aos domingos pela manhã ali no Farol, na rua de lazer, e com frequência a gente tem uma quantidade de eventos incríveis que não precisavam necessariamente acontecer na Barra e que terminam indo para a Barra, né? Aí tem que travar o trânsito, tira, de certa forma, o movimento todo harmônico ali da região, é uma quantidade de corridas muito grande, é manifestação, tudo que acontece vai para o Farol, né? E inclusive os grandes eventos. O que a gente está fazendo na Praça Cairu, inclusive com o projeto de reforma da praça, que deve ser licitado aí no primeiro trimestre de 2014, é estabelecer sim dali um novo palco de eventos da cidade, né? Não necessariamente para o Réveillon, mas a gente precisa criar outros elementos, e ali tem um cenário perfeito. É o elevador Lacerda, o Mercado Modelo, a Igreja da Conceição da Praia, a Rampa do Mercado, enfim, todo aquele cenário é emblemático para a cidade, é simbólico, é uma fotografia genial. A gente está ali, hoje, por exemplo, ensaiando os posicionamentos de câmeras de televisão para a filmagem do Réveillon. A gente quer filmar o que melhor apareça na nossa cidade. O palco pode até ficar um pouquinho pequeno, mas tem que mostrar o elevador Lacerda, tem que mostrar o Mercado Modelo, né? Então há uma grande chance, sim, dali se tornar um novo palco da cidade. Queria perguntar aqui para o pessoal do Pra Casar, vocês no Facebook tem uma imagem
que dá conta de um momento que vocês consideraram muito especial, que foi participar da gravação do evento, né, da gravação do DVD do Asas Livres e na ocasião... Asas Livres, pegue Livres. Todos os CDs, pegue os nossos livros, pegue a fotografia, joga fora no lixo. Exato, e vocês comentavam assim, como sendo um grande nome de grande expressão da Rocha. O que vocês percebem assim, dentro do trabalho do Asas Livres que chama tanto a atenção de vocês? Na verdade, o Asas Livres, a banda Asas Livres, é uma banda que já tem uma história imprimida muito forte nesse quesito Arrocha, né? Seresta, Arrocha e tal. Porque é uma banda que, inclusive, o próprio Pablo já participou. E a partir dela ele lançou a carreira solo dele. Hoje em dia está numa situação maravilhosa. E o Asas Livres, ele se manteve ali ainda, fazendo o mesmo som, levando essa bandeira de forma igual. A gente tem uma admiração grande pela banda, pela história e pela, né, tudo que eles carregaram e carregam até hoje, que é essa bandeira do Arrocha, que é um pouco diferente do nosso que a gente faz, porque hoje em dia existe uma permissão artística, né, de se misturar mais. Acho que cada vez mais está sendo assim em qualquer ritmo. O rock, todo mundo está misturando, o axé está vindo todo misturado, vai buscando beber de todas as fontes. O Asas Livre, ele mantém um lance daquele Arrocha Seresta, que é o que, né, um dos primeiros que surgiram. Uma coisa mais próxima do que a gente poderia pensar como um tradicional. Né? Um tradicional. É difícil ficar falando sobre tradição ou não tradição, porque não é que eles sejam tradição, eu não serei tradição, entendeu? Não é por isso. A palavra até é difícil, né, de ficar dizendo o cara é tradição ou não, mas eu digo que eles levantam pelo menos a homogeneidade da Seresta, que foi o primeiro ritmo, porque o Arrocha não era um ritmo. Engraçado você falar isso, porque na verdade começa inclusive com o movimento de uma seresta eletrônica, com teclados, e aí cresce, e aí tem outras ramificações. É engraçado vocês falarem isso, porque a gente existe uma certa dicotomia aparente, né? Algumas pessoas aparecem aqui no Frequência, inclusive falam de uma espécie de rivalidade entre uma Arrocha tradicional aqui e uma Arrocha universitário em Goiás, como se houvesse uma espécie de tensão e disputa até de território para shows e tal. Como é que vocês avaliam essa suposta rivalidade? Eu já ouvi gente comentando sobre isso, mas assim, eu particularmente acredito que Lucas também não concorda. Eu não concordo com isso, não. Eu acho que não. Na prática, é porque assim, é tudo questão dos olhos de quem vê. Eu não acho que seja uma rivalidade porque antigamente, há uns talvez 3, 4 anos atrás, o Arrocha ele não saía daqui de jeito nenhum. Não tinha condições nem braços suficientes para atingir cidades como Porto Alegre, vamos supor. Já quando o sertanejo abraçou o movimento do Arrocha, que é daqui, nascido aqui, em Candeias e tal, há 12 anos atrás, quando eles abraçaram e criaram aquela roupagem que é misturada com um pouco do sertanejo levando a sanfona e tal, que é até um pouco do que a gente faz também, ele trouxe de uma forma nacional o conhecimento do nome Arrocha, hoje em dia, e até se tornou uma coisa, assim, é um pop... top, né? Usando assim a palavra, porque antigamente o pessoal só ouvia Arrocha e só iria para show de Arrocha quem fosse talvez de uma classe menos favorecida, dizem, né, que era do povão, né? E etc. E às vezes o pessoal da elite achava não quero ir, e hoje em dia não, já tem tanto lá quanto cá, né? Acabou a discriminação em relação do nome Arrocha, que era altamente discriminado em qualquer lugar. Se chegasse numa roda de pessoas, entre aspas, né, com poder aquisitivo maior, se citasse o nome Arrocha, o pessoal, não, que isso. Hoje em dia é grife, né? Transformaram em grife. Transformaram um pouco em grife o fato de um Gustavo Lima, alguém tá tocando isso. Aí o pessoal, não, agora é legal, agora eu vou. Então, assim, abriu o leque de opções para artistas, até como o próprio Silvano Salles, como o Pablo, tocarem em locais que antigamente não chegavam. E bandas como a gente, que tem um perfil mais assim, que talvez pudesse ser de uma classe diferente, chegar no lugar que eles já estavam antes, entendeu? Porque já estava tudo muito misturado e está todo mundo aceitando. Acho que o lucro todo foi esse. Silvano tá podendo tocar no Rio da forma que ele toca, igualzinho, e tá todo mundo indo, aceitando. Os caras estão com agendas estouradas, eu acompanho o trabalho deles de perto e vejo que o trabalho deles, a agenda de show lotada em locais fora da Bahia já, assim, que antigamente não tinha expressividade de Arrocha, como São Paulo, né, como cidades mais pro Sudeste. A agenda dos caras, eles tocam lá direto. Mas o interessante é que outras pessoas tiveram que abrir o caminho para eles, né? Isso que choca um pouquinho a gente, né? E na verdade eu acho que todo mundo ganhou, né? Acho que o pessoal de Goiânia ganhou, porque o sertanejo foi
deu uma acrescentada com um novo ritmo. E a gente também ganhou muito porque divulgou nosso ritmo para lá, pro povo de fora. Inclusive, Nath, você tinha falado que a gente admira muito Asas Livres, mas não só Asas Livres, a gente admira muito Nara Costa, a gente admira muito o Pablo, o próprio Silvano. A gente abriu o show de Pablo, que foi um prazer enorme pra gente ver aquela multidão, a gente abriu com o Pablo, tá enorme. Então, assim... Inclusive, quando a gente abriu esse show de Pablo, a gente tinha pouco tempo de banda ainda. Foi. Porque, na verdade, a nossa banda é nova, a gente tem 1 ano e 8 meses de formação de banda, mas logo no início a gente conseguiu um feito assim, foi uma maravilha isso, de estar abrindo o show de Pablo na Concha Acústica, que era um sonho dele. Ele queria muito fazer esse show e fez esse show na Concha Acústica, chamou-se A Rocha Concha. E a gente foi a banda que abriu, só foi a gente e Pablo. Foi uma honra. Tá aí, então. A galera do Pra Casar continuou com a gente no segundo tempo do Frequência Baiana. O Guilherme Belintani, secretário municipal de Desenvolvimento, Turismo e Cultura, também continua com a gente, ou seja, a Frequência Baiana ainda tem muito pela frente ainda. 5h45, a gente volta já. Largado no pé, eu já te avisei. Não quero compromisso. Ô bebê, vem cá bebê, não é questão de idade, é só carinho com você. Ô bebê, vem cá bebê, vê se deixar de marra teu sorriso eu quero ver. Ô bebê, vem cá bebê, não é questão de idade, é só carinho com você. Ô bebê, vem cá bebê, vê se deixar de marra teu sorriso eu quero ver. Pra Casar, tá aqui com a gente Lucas Bressi e Vitor Ávila cantando e tocando aqui pra gente, animando um pouquinho do Frequência Baiana, um dos últimos Frequências do ano. Pois é, e estamos aqui também com o secretário de Desenvolvimento, Cultura e Turismo. É coisa, viu? É coisa. É trabalho. Guilherme Belintani, onde é que o desenvolvimento se embrenha dentro das atribuições da pasta, secretário? Olha, primeiro ele tem dentro da própria questão da cultura e do turismo um viés muito interligado, né? A gente olha turismo como elemento chave de desenvolvimento numa cidade como Salvador e também parte do eixo de políticas públicas para a cultura também envolve a parte da cultura como um indutor de desenvolvimento, como gerador de emprego e renda e de movimento econômico. Mas tem também o desenvolvimento o seu eixo próprio, sobretudo na parte que trata de atração de investimentos e de geração de emprego e renda em segmentos como varejo, comércio, serviço. Portanto, a gente tem um trabalho aí que é menos midiático, digamos assim, aparece menos normalmente, mas não é menos importante. Por exemplo, eu cito o Centro do Empreendedor Municipal, que lançamos esse ano, e que já fez com que Salvador saísse de uma das últimas capitais para a segunda colocada entre municípios demandantes do Pronatec Nacional. Quer dizer, a gente bateu recordes aí de inscrição em cursos do Pronatec, simplesmente por pequenas atuações nossas aqui na Prefeitura. São portanto, cursos profissionalizantes. Profissionalizantes, exatamente. Então, a gente teve aí um histórico muito negativo de Salvador como cidade demandante, quer dizer, que inscreve para cursos do Pronatec, cursos profissionalizantes do governo federal, e agora a gente ficou em segundo lugar esse ano atrás apenas de Porto Alegre. Portanto, esse é um dos eixos de desenvolvimento, fora vários outros, inclusive uma agência de atração de investimentos que vai ser lançada em maio de 2014, que é a Salvador Negócio, para atrair grandes e médios investimentos para a cidade. A gente, voltando a falar um pouquinho especificamente do Réveillon, a gente viu aí o secretário de Saúde falando numa sonora aqui nas manchetes sobre festas também em Cajazeiras e Paripe. A gente está falando tanto da festa ali na região do comércio, mas parece que tem 12 pontos da cidade onde teremos queima de fogos e parece que tem festas também em Cajazeiras e Paripe. É isso? Quais são as festas? Onde é que vão acontecer? Tem Cajazeiras, tem Paripe, tem Itapuã, tem nas ilhas, quer dizer, a festa pela cidade inteira, em parte delas a prefeitura atua como ponto de fogos, são 12 pontos de fogos na cidade, em outra parte a gente atua apoiando eventos já existentes na comunidade, que às vezes precisa de uma estrutura de palco, de sonorização, de iluminação. Em outra parte a gente chega a ajustar também a participação de algum artista, enfim, são participações variadas que vão desde simplesmente uma estrutura de banheiros químicos, por exemplo, e organização do trânsito, até fogos e artistas. É festa pela cidade inteira. Eu diria assim, se você me fizesse uma pergunta de quantos lugares tem festa que a prefeitura se envolve, eu não saberia hoje dizer exatamente, mas certamente entre 20 e 30. Agora vimos também uma preocupação com a questão da segurança, né? O Réveillon é uma festa onde as pessoas estão querendo extravasar, já não tem aquele apelo ali da família e também da questão religiosa do Natal, elas querem mesmo curtir, virar o ano com toda alegria, com toda intensidade. Muitas levam inclusive bebida, né, espumante, e tradicionalmente querem fazer o brinde com taças, e aí, pois é, e a prefeitura está com essa preocupação também de estar retirando esse material. Claro, antes de estar retirando, até não deixar entrar, não é? O circuito vai ter uma vigilância muito grande em relação a isso, é questão de segurança pública. Hoje eu conversava com o comando do policiamento que está
cuidando de toda a estrutura do Réveillon, e a gente falava assim, de não abrir exceção de fato, né? Não há como abrir exceção. A gente sabe que a champanhe é famosa no Réveillon, mas quando a gente lida com uma multidão como a que vai estar lá no dia 29, 30, 31 e 1º, a gente tem, de certa forma, um controle, precisa ser rigoroso, e a gente vai atuar fortemente em relação a isso junto com a Polícia Militar. Leva na garrafa PET, no Como é que vai squeeze, ser, hein? bota na garrafa Vai plástica, pensando aí, porque não vai poder entrar. abre o champanhe em casa, faz aquela festa em casa na hora da abertura, explode ali o negócio, depois bota no squeeze ou na garrafa PET e leva pra festa. Agora, voltando pros meninos do Pra Casar, a gente tava conversando aqui nos bastidores, vocês têm um pé no rock and roll também, inclusive, fazem uma mistura de arrocha and roll nos shows de vocês. Conta um pouquinho dessa história aí, que muita gente acha, e esse aí é arrocheiro, só gosta de axé, de arrocha, de pagode, mas vocês têm uma história aí com rock, né? Na verdade, todo músico, independente do que ele toque, ele sempre ouve algumas outras coisas que levam às influências, né? E a minha, particularmente, eu desde pequeno, rock, e eu já tive bandas de rock, e né, é difícil você se desatrelar a isso, né? É impossível, na verdade. Então a gente tenta fazer algumas misturas, como eu falei mais cedo, que hoje em dia está tudo muito misturado, o lance das possibilidades musicais, e o povo está mais adepto a ouvir sem preconceito. Antigamente era ruim misturar, as pessoas torciam o nariz, hoje em dia já pode misturar. Claro que existem ainda as tribos por aí, mas assim, acho que de forma geral está muito mais aceito. Então a gente, por exemplo, no show a gente passeia por vários estilos. A gente mantém a célula do arrocha, mantém a sanfona do sertanejo, mas a gente mistura funk, as batidas de funk no meio, a gente bota um pouco de pop, às vezes, na levada, na bateria. A gente faz um arrocha and roll, que eu falei aqui em off, mas que agora a gente está falando, que é pegar as músicas mais famosas, as de rock internacional, né, mais famosas que tem, e trazer a roupagem do arrocha em cima. Então a gente mantém a mesma melodia e a mesma letra, né, em inglês, mas a gente toca na levada do arrocha. Então, assim, são infinitas possibilidades, é só criatividade bater que a gente vai. Fale um pouco então sobre o show que vai acontecer hoje, não é isso? Esse show de hoje lá no Zen vai ter o arrocha and roll, vai ter todas as misturas e vai ter nossas músicas autorais, que é o nosso, né, foco principal. Nós, como compositores de Triste Alegre e de outras músicas, quem quiser ter a oportunidade vai no show, e a gente está distribuindo nosso CD, que foi gravado agora no Salvador Praia Hotel, aquele hotel que foi desativado. A gente fez uma festa lá, a gente gravou isso. Não vou dizer que é DVD, porque DVD é quando só tem música autoral, mas assim, estamos chamando de DVD só para todo mundo entender, é um registro audiovisual, que a gente vai estar lançando em janeiro agora, a gente vai criar uma festa para isso, a gente ainda não tem essa festa, mas a gente vai criar. Mas o CD, que é o áudio desse DVD, já está na mão, e a gente está distribuindo nos shows. E dentro dele tem o arrocha and roll, tem as outras coisas, que vai ser o repertório de hoje de noite. Por falar em janeiro, Renato, de Felipe, Patrícia, dia 5 de janeiro a gente vai fazer o Arrocha Arém, né, que é lá no Pestana, junto com o Tuca, que é uma festa super conceituada, uma festa top demais. A gente vai ter o prazer de abrir a festa lá no Pestana. Então, assim, um abraço à galera da Diva, nossa produtora, que está nos ajudando muito. Bom, acho que a gente pode, para terminar, só perguntar aqui para o secretário se tem alguma consideração a fazer, assim, algum conselho a dar para os cidadãos que vão querer participar da festa de 4 dias em Salvador. Olha, o conselho principal é que vá em harmonia, em paz. É um momento de fim de ano, de repensar a vida, de pensar a nova fase, de fazer uma reflexão do que passou. Portanto, são 4 dias de festa. Quem quiser ir os 4 dias deve pegar leve, não é? Na expressão mais popular. Chegar devagar, chegar com tranquilidade. Quem quiser também ir só 1 ou 2 dias, saiba que vai encontrar um ambiente de harmonia. Para aquele que, de certa forma, quer viver isso em Salvador, acho que é um momento adequado. E um momento de repensar a cidade, um momento de um ano que foi importante para a cidade, uma retomada de projetos, ainda há muito a fazer, certamente. Mas a cidade começa a viver um novo ânimo e eu acho que esse Réveillon fecha com chave de ouro esse ano, que é um ano de volta da esperança de uma nova cidade, de uma cidade mais desenvolvida e mais feliz para o seu cidadão. Rapidamente, secretário, tem uma estimativa de quantas pessoas são esperadas ali? Esse é um movimento difícil, a gente olha várias contagens muito complicadas, mas a nossa contagem técnica é entre 100 e 150 até 200 mil pessoas, mais ou menos, por dia. Desculpa. É rápido, essa é bem rapidinho. Essa é bem rapidinho. Desculpe tempo. Desculpe tempo, Senhor, desculpa existência, Senhor Supremo. mundo. Mas eu ia perguntar, Gal, Gil e Caetano, você chegar na Convida Betânia? Não convidamos. A gente chegou numa conclusão muito óbvia, eu vou te dizer, Renato, para fazer uma provocação final. Se a gente fizesse com Betânia esse Réveillon, o que eu faria no ano que vem? Não sobraria nada para o ano que vem. Então, de certa forma, a gente precisa tomar muito cuidado, porque depois de um Réveillon desse, a gente precisa guardar algumas cartelas para o ano que vem. Então,
eu tenho um desafio grande para o ano que vem, é deixar não voltar atrás, o Réveillon não voltar, não regredir. Né? Então eu tinha que guardar algumas cartelas para o ano que vem, mas Bethânia certamente será muito bem-vinda no momento adequado. Guardou Bethânia, guardou Ivete. Ó, Ivete Sangalo, será? 6h17, brigadão pela presença de vocês hoje no Frequência. A gente encerra o som do Pra Casar, tem show hoje, tem show amanhã no Armazém Vilas, tem show em janeiro, já show. Graças a Deus. Graças a Deus. Agora 6h18. Quero compromisso com você, largado no pé.